Capítulo 1. O primeiro super maluco. Bartolomeu, o filósofo das ruas. Fim de tarde. Nada de novo pairava no ar. A sociedade tornará-se um caldeirão de estresse. A ansiedade fazia parte da agenda de cada ser humano. Todos andavam inquietos. O trânsito era igualmente infernal. Alguns motoristas arrancavam os seus cabelos, outros xingavam e gesticulavam raivosos e ainda outros tentavam empurrar os carros da frente na base da buzina. Profissionais com cérebros fervilhando saíam dos escritórios mudos carregando o corpo parecendo máquinas em fase final de uso. Pais impacientes repetiam todos os dias os velhos sermões para filhos que cometiam os mesmos erros. Professores com nervos à flor da pele sentiam que deram aulas para extraterrestres sintonizados. Em outros mundos, garotos e garotas grudavam em seus celulares e navegavam pela internet euforicamente, mas se esqueciam de se conectar consigo mesmos. Meninas se autopuniam diante dos espelhos e repetiam a velha frase: às avessas, espelho, espelho meu, existe alguém com mais defeitos do que eu? Ninguém se reinventava, nem adolescentes nem adultos, viviam engessados. Esforçavam-se para ser normais sem saber que a normalidade era uma grande loucura. Tudo se repetia numa infindável rotina. De repente, quando nada diferente parecia ocorrer debaixo do sol, apareceram dois malucos, aliás, super malucos, transformando a cidade num circo social e colocando esse circo de pernas para o ar. Os sujeitos eram tão amalucados, pirados, aluados, mas ao mesmo tempo tão criativos e instigantes que por onde passavam agitavam mentes e contagiavam intelectos. Eram o terror dos certinhos, quadrados, tímidos, puritanos. O primeiro super maluco chamava-se Bartolomeu. Seu apelido, Boquinha. Para os íntimos, Boquinha de Mel. Para os inimigos, Boca Grande, Bocarra, Bocaça ou até Garganta do Diabo. Apelidos conquistados porque o sujeito não controlava sua língua. Era hiperfalante. Conversava compulsivamente. Falava dormindo, falava acordado. Falava se aplaudido, falava mais ainda se vaiado. Dizem as más línguas que não nasceu chorando. Nasceu perguntando. Foi o primeiro bebê que questionou o médico que o expulsou do útero materno. Ei, cara, quem é você? Você está me amassando? Onde está minha mama? Tô com fome, pô. Claro, as más línguas exageravam ao falar dele, mas não muito. Tudo no espertalhão era exagerado. O pior era que Boquinha dizia entender de tudo, dava opinião sobre tudo, desde átomos até minhocas. Descorria sobre estrelas, buracos negros, teoria da relatividade, economia, política e também, obviamente, da vida alheia. O mais engraçado era que ele acreditava que era um notável pensador, um debatedor de ideias, por isso gostava de ser chamado de o filósofo. Bem entendido, um pensador dos bares, um filósofo das ruas, da vida boêmia, do mundo dos miseráveis. Por não conseguir controlar sua fala, tornará-se o maior especialista em dar nota fora. Levava a vida na maciota, na flauta doce. O filósofo amava discursar, mas gostava pouco do basquete, do trabalho pesado. Às vezes entrava num boteco duríssimo. Ficava olhando para o alto com um ar vago. Ninguém sabia se ele era gênio ou psicótico. Depois de 10 minutos, fixo no vazio, movimentava-se como um robô. Não havia quem não fosse cativado por ele. Quem é este estranho? Pensavam uns. O que ele está observando? Será ele um doente mental? Pensavam outros. O maluco era espertíssimo. Estava sempre esperando um curioso lhe perguntar: o senhor está se sentindo bem? O que está observando? Mexeu com ele, caiu na rede. Com ar compenetrado, como se fosse um profundo construtor de pensamentos. Exagerava. Tô tentando resolver um grande problema da humanidade. A pessoa sorria e pensava: eis mais um doido. Mas era exatamente isso que ele queria que pensassem. Então, colocava um anzol na boca do curioso, elevava o tom de voz e fazia o que mais gostava, dar um nó na mente dele. Einstein, meu amigo, você tem razão, Maus. Comentava, falando pro ar como se tivesse encontrado uma grandiosa resposta. A pessoa ficava ainda mais curiosa com seu jeito. Questionando Einstein? Isso é um delírio, pensava. Quando o sujeito menos esperava, Boquinha o fisgava.
Nesse momento, voltava do céu para a terra, olhava para o curioso, fixava bem sua retina e com a voz vibrante, dizia com imbatível convicção: Einstein, meu caro, comentou que a energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Mas se acrescentarmos em sua fórmula a raiz quadrada dividida por 2, multiplicada pelo dobro da velocidade da luz, teremos, afinal, a solução para resolver o problema de energia da humanidade. O curioso ficava completamente perdido. E o esperto continuava a dar um nó na sua mente. E exaltando a si mesmo e mostrando intimidade com Einstein, dizia: Albert, se você estivesse aqui, me daria um beijo no cérebro. Encontrei a resposta. Finalmente. Depois dessa confusão, o curioso não sabia se ria ou se chorava. Nesse momento, o filósofo dava-lhe o bote. Dizia: Você entendeu a equação? O sujeito franzia a testa e abria as mãos expressando que não sabia nem o motivo pelo qual o estava ouvindo. Esse era seu segredo, falar sem nunca explicar. Desse modo, o espertalhão engolia o ingênuo. Meu bom homem, responda-me com sinceridade. Se você tivesse oportunidade, gostaria de ajudar a humanidade? Surpreendido, o curioso respondia quase imediatamente: Sim, não há dúvida. Boquinha elevava mais uma vez o tom de voz. Cumprimentava-o pela sua solidariedade com o próximo. Parabéns! Acaba de ter essa oportunidade. Onde? Como? De que forma? Pensava o sujeito. Então, com a cara mais deslavada do mundo, Boquinha dizia: Invista em mim. Pague-me um sanduíche e um trago para esquentar o cérebro deste humilde pensador da Universidade de Harvard. Tapeava o curioso, falando rápido o nome da universidade fictícia na qual pesquisava, que derivava da mistura das palavras Harvard com Oxford. Constrangida, a pessoa pagava. Ficava em dúvida se estava diante de um louco ou de um gênio. E após receber os trocados, Boquinha tinha ânimo de dizer para o sujeito que caíra na sua armadilha: Farei menção honrosa ao seu nome. Onde? Perguntava o ingênuo. Quando em breve ganhar meu Nobel de Física, meu dileto amigo. A pessoa saía feliz da vida achando que contribuíra para a humanidade. Dava-lhe até uns trocados a mais para o almoço de amanhã. Sim, contribuiu para o jantar de um vigarista bom de papo. Todo diálogo não podia passar de 2 minutos. O tempo era seu maior inimigo. Se demorasse mais, haveria risco. Seu Marcondisso, português dono do botequim, coçava a cabeça e dizia: O Boca Grande papou mais um. E hoje bateu recorde de tempo. Capítulo 2. A história do maluco. Bartolomeu ou Boquinha, ou filósofo como queira, era um espertalhão, mas não furtava, não batia a carteira, não vendia falsos bilhetes premiados, não enganava velhinhos. Sua especialidade era ganhar o pão de cada dia dos espertos sem trabalhar na conversa. Tinha uma alma de criança. Era de um bom humor invejável, um palhaço ambulante. Nem sempre se saía bem. O filósofo das ruas. Não poucas vezes dava com os burros na água, enfiava cara na lama. Fazia piada de tudo, até dele mesmo. Dava risada da sua estupidez. O jeito de se vestir, andar, viver era diferente. Era um miserável, não tinha riqueza, joias, carros, celulares, nem casa para morar, mas tinha o que muitos procuravam: uma mente livre. Bartolomeu fez junto com seu companheiro de estrada Barnabé, quando ainda eram adolescentes, uma música chamada Louco Genial. Fizeram dela um tema para suas vidas. Cantavam-na na saída dos teatros, escolas, reuniões de executivos, enfim, em todos os lugares, em especial quando os normais da sociedade olhavam para eles com desprezo. Você acorda, levanta, reclama e faz tudo igual. Luta para ser aceito, notado e sair no jornal. Corre atrás do vento como uma máquina imortal. Morre sem curtir a vida e jura ser uma pessoa normal. Olha para mim e me diz com ironia social: Eis aí um maluco, um sujeito anormal. Sim, mas não vivo como você em liberdade condicional. Sou o que sou, uma mente livre, um louco genial. Bartolomeu era um mestre em maluquices. Amava-os adolescentes, chamava-os de grandes cérebros. Mas cutucava os mauricinhos que gostavam de torrar a grana dos pais sem nenhum sentimento de culpa, os fissurados em produtos de marca. Tirava o sarro neles cantando a sua
Música. Em pouco tempo ela se tornou um sucesso nas escolas. Alguns alunos cantavam-na até em sala de aula. Era um provocador. Sua calça era rasgada, seu relógio adiantava 1 hora por dia e seu sapato direito tinha 2 furos. Ao vê-lo, muitos jovens gozavam dele. Mas ele não se aborrecia. Usando suas doidices intelectuais, o filósofo das ruas chamava os garotos em tom irônico e dizia: grandes cérebros, o que dá status não é a marca dos produtos, mas o sujeito que os usa. Veja como este maluco é belíssimo, tremendo. Era um maltrapilho livre, não tinha nada, mas tinha tudo. Após dar um choque nos adolescentes, entregava uma semente de árvore para cada um e saía dando gargalhada de si mesmo, dançando como Charles Chaplin, interpretando o miserável, aos pulos e batendo uma perna na outra. Muitos adolescentes se tornavam seus admiradores. Eles o apelidaram de belezura. Uma coisa era incontestável: de baixa autoestima. Jamais morreria. Apesar da sua imensa pobreza, tinha doses elevadas de alegria. Claro, as doses eram exageradas, vivia um tanto fora da realidade. Mas era seu jeito de ser. Era um herói diante da miséria social existente nas imensas cidades. Foi esmagado pela vida, mas sobreviveu. Gostava de perturbar os intelectuais. Achava que a maioria deles era pessimista, fechada, melancólica. Para ele, os intelectuais deveriam ser como Einstein, meio músico, meio palhaço, meio louco. Igual a mim, dizia batendo no peito. Apesar de não ter tido oportunidade de cursar uma universidade, o maluco total gostava de ler a biografia dos grandes pensadores da humanidade. Claro, Boquinha achava que pertencia ao time deles. O grande problema é que quem andava com o gênio da maluquice ficava também um pouco amalucado, pirado, lunático. Sua alegria era contagiante. Ao se aproximarem dele, alguns jovens passavam a considerar filmes sobre vampiros, bruxos e até jogos de videogame pouco excitantes. Grandes cérebros, quem turbina a emoção é a imaginação, instigava os jovens. Magro, esguio, cabelos pretos relativamente curtos, que provavelmente há semanas não viam pente nem água, pele clara, sobrancelhas exaltadas, rosto um pouco inchado. Sua infância foi saturada de perdas, rejeições, decepções. A vida desde cedo abriu valas profundas na formação da sua personalidade. Sua mãe, Ana, era dócil, afetiva, generosa, mas seu pai, Bartolomeu Fontes, nunca esteve preparado para ter filhos. Era insensível, impulsivo, violento e ainda por cima alcoólatra. Jamais o abraçou, jamais o beijou, nele contou histórias. Espancou mais de 10 vezes o menino. Dava-lhe surra com qualquer objeto que encontrava: fios de ferro, vassouras, tapete de banheiro. O pequeno Bartolomeu conheceu a dor da rejeição mais do que os que foram excluídos pela cor, raça, sexo, religião. Você é uma decepção, dizia o pai algumas vezes. Não sei por que esse menino nasceu, dizia outras. Quando bebia, delirava, criava ideias falsas, mas acreditava nelas. Acusava sua mulher de traição. Quebrava tudo em casa. Bartolomeu, embora fosse uma criança, tentava protegê-la da violência dele. Empurrado pelo pai, uma vez quebrou seu braço direito. 2 vezes. Quebrou o nariz e sangrou muito. Ana jamais denunciou seu marido. Primeiro porque tinha medo de que ele fosse preso e, como ela apenas exercia trabalhos temporários, achava que o pequeno Bartolomeu passaria fome. Segundo, porque era uma imigrante ilegal. Tinha medo de que, se fizesse uma denúncia, seriam deportados para seu país de origem, uma favela sem condições mínimas de sobrevivência, como esgoto a céu aberto, sem luz e água encanada. Nesse lugar, 1/3 das crianças morria no primeiro ano de vida. Os países que recebiam imigrantes sugavam-lhes o sangue e os tratavam sem dignidade e sem direitos mínimos, mas, apesar disso, o ambiente era melhor que o lugar de onde vieram. Terceiro, porque não tinha amigos nem parentes onde morava. A violência doméstica contra as crianças e as mulheres era mais frequente do que se imaginava mesmo em países desenvolvidos, mas alguns governos fechavam seus olhos para esse gravíssimo problema. O marido de Ana a isolou da sociedade. Era uma escrava vivendo em sociedade livre. Entre a cruz e a espada, Ana preferiu se calar. Pagou um preço caríssimo.
sacrificou sua vida e o futuro do pequeno Bartolomeu. O menino tinha pavor do seu pai. Não conheceu guerras nem precisava, viveu um dramático clima de violência numa sociedade aparentemente livre. Capítulo 3. Quando o mundo desaba. Sobre uma criança. Para compensar a violência na família, diariamente Ana contava histórias, lia livros e revistas em quadrinhos para seu pequeno filho. Dava asas à imaginação do menino. Bartolomeu era agitado, inquieto, e aos poucos começou a se tornar uma criança falante, esperta, perguntadora, compulsiva. Colocava sua mãe em saia justa com questões, tais como: o que é o céu? Por que a terra não cai? De onde vem o xixi? Quando nasceu o segundo filho do casal, o pai perdeu o emprego. Começou a beber mais ainda. Diariamente. Gritava: doe esse menino. Ele vai morrer de fome. Nem nós temos o que comer. A mãe resistia com todas as forças. O bebê tinha insônia pela fome que passava. Humilhada, a mãe pedia socorro para algumas vizinhas. Mas eram tempos difíceis. O desemprego era grande. Vendo seu filho anêmico, abatido e com desenvolvimento abaixo do normal, a mãe, sob pressão do pai, o doou. O bebê tinha menos de 1 ano de idade e Bartolomeu estava com cerca de 4 anos. A alegria de Bartolomeu era fazer seu pequeno irmão sorrir, embora em alguns momentos tivesse crises de ciúmes. Dividir sua mãe com ele era muito desconfortável. Quando seu irmãozinho subitamente desapareceu, parecia que o ladrão havia invadido seu mundo e lhe tirado o melhor brinquedo sem lhe dar explicações. Bartolomeu pedia por ele constantemente. Abateu-se, angustiou-se, deixou de brincar por semanas. A mãe, por outro lado, tomada por intenso sentimento de culpa, deprimiu-se, achava-se a última das mulheres. Quando Bartolomeu tinha 7 anos, o pai morreu subitamente. Um alívio e uma dor. Abatida e com escassos recursos para cuidar do filho, Ana temia o pior. O menino ia de manhã para a escola e, de tarde, retornava e ficava sozinho em casa enquanto ela fazia serviços domésticos na casa dos outros. Bartolomeu conheceu o sabor amargo do desprezo desde pequeno. Era zombado pelos garotos da escola porque vestia calças que mostravam as canelas e camisas que revelavam a barriga. Não mais lhe serviam, pois crescerá prostrada pela crise depressiva e pela crise financeira. Ana só conseguia trabalhos temporários, ganhava insuficientemente para sustentá-los. E o pior de tudo é que começou a ter dores abdominais intensas, inexplicáveis, desprotegida, sem amigos, sem plano de saúde. Juntou o pouco dinheiro que tinha para fazer uma consulta médica. O resultado não poderia ser pior. Teria de ficar internada para se tratar. Onde? Como? Pensava ela em pânico. Não enxergando outra possibilidade, traçou um plano que cortaria sua alma ao meio. Deixaria seu filho na porta de um orfanato de freiras no final da velha avenida. John F. Kennedy preferia morrer de saudade a ver seu filho morrer de fome. Executou seu plano silenciosamente, mas gritava e chorava por dentro. Ao se aproximar do orfanato, disse ao pequeno Bartolomeu: meu filho, sinto muito. Você precisa ficar aqui? Falou com profundo ar de tristeza, com os olhos lacrimejando, contraindo o rosto. Não lhe disse que, daquele dia em diante, talvez nunca mais se vissem. Oh, menino, esperto que era, entendeu que viveria o pior dia da sua vida. Entrou em crise imediatamente. Por que, mamãe? Não vá embora, disse ele, soluçando, tentando enxugar suas lágrimas com as mãos. Ela tentou explicar. Você está magro, não vê? Quase não come. Pode morrer de fome. Aflito, o pequeno Bartolomeu tentou dar uma solução. A fome de amor era mais cara para ele que a fome de alimentos. Eu fico sem jantar, mas não fico sem você, expressou angustiado. Essas palavras cortaram o coração da mãe, que já estava despedaçado. Para o filho, ele e sua mãe eram quase a mesma coisa, enfrentariam o mundo juntos, viveriam juntos e, se necessário, morreriam juntos. Então, Ana lhe disse algo incompreensível. Estou doente, meu filho. Mas não entrou em detalhes sobre sua doença. E continuou, não tenho família, amigos, dinheiro e nem emprego certo. Se você me ama, fique e me deixe procurar ajuda. De fato, não podia contar com ninguém.
Eu cuido de você, mamãe, disse aos prantos. Bartolomeu recordando quando abraçava sua mãe, enquanto seu pai espancava os dois. Antes de partir, sua mãe disse algumas palavras que jamais saíram da mente de Bartolomeu. Não espero que você me perdoe, só espero que me compreenda pelo menos um dia. E tirando forças da sua fragilidade, puxou do bolso esquerdo do seu velho casaco marrom uma carta para entregar às freiras, e apertou a campainha. Em seguida, pediu que ele olhasse no buraco da fechadura da grande porta de ferro da entrada do orfanato e visse as crianças brincando. Ele não queria olhar, mas ela insistiu. Nesses segundos de distração, ela correu e entrou no ônibus público que acabará de estacionar poucos metros à sua frente. Quando a avistou entrando no ônibus, o pequeno Bartolomeu largou sua velha e pesada mala preta que a mãe achará num depósito de lixo e correu atrás do ônibus. Mamãe, 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 mas não deu tempo. Ela virou o rosto para não vê-lo e não morrer antes do tempo. A mala havia se aberto e as roupas velhas e rasgadas se esparramaram ao vento pela escada do orfanato. Precisava recolher suas roupas, mas o mais difícil era recolher os fragmentos da sua vida. As roupas e outros objetos não tinham qualquer significado para quem perdeu o essencial. O vento frio revolvia seus cabelos, mas não refrescava. Como milhões de outras crianças espalhadas pelo mundo, Bartolomeu começou a entender que o sol não nasce para todos, pelo menos não na mesma intensidade. Era uma dor imensa para caber no mundo de uma só criança. Mal o menino começava a andar e perderá seu chão para caminhar. O pequeno Bartolomeu chorou dia e noite por uma semana. O orfanato chamava-se Liceu do Paraíso, mas o paraíso estava longe de ser um paraíso educacional. Tinha poucos recursos, paredes desbotadas, reboco caindo, piso faltando, lajotas, cadeiras e mesas quebradas. Os quartos cheiravam a mofo, as camas eram duras e os velhos cobertores pouco aqueciam. Havia escassez de alimentos e de brinquedos. As freiras eram afetivas, mas bem idosas, com média de idade acima dos 70 anos. Não poucas delas já ultrapassavam os 80 anos e mal davam conta de si mesmas. Estavam em fim de carreira. Não havia jovens que se interessassem em substituí-las nessa missão, destituída de status social, mas de grande valor humano. Os poucos funcionários do Liceu do Paraíso eram mal pagos e raramente tinham paciência com as crianças com quem a vida foi intolerante. A freira que presidia a instituição estava com 78 anos. Chamava-se Dorothy. Era uma pessoa raríssima, alegre, inteligente e dinâmica, apesar de andar com dificuldades e ter mal de Parkinson expressivo. Suas mãos tremulavam e mal conseguia se alimentar sem a ajuda dos outros. Ao ver Bartolomeu chorando, inconsoladamente aproximou-se dele. Em vez de tecer-lhe conselhos vazios, ela foi direto ao foco de tensão psíquica. O que você pensa da sua mãe? Eu odeio minha mãe. Pode alguém odiar uma heroína? Ela retrucou enfaticamente. Por que você diz isso? Perguntou ele, perturbado. Porque eu li 5 vezes a carta de sua mãe. Em seguida fez uma pausa. Nessa carta, ela resume sua história e as imensas tristezas que passou com seu pai, a perda do seu irmão e o sofrimento de ter de se afastar de você. Para ela, você era seu tesouro, sua alegria, seu mundo. E o sonho dela é que você seja o jovem mais feliz do mundo, apesar de ter todos os motivos para ser o mais infeliz. Essas palavras penetraram como flecha na mente do menino. Em seguida, Dorothy comentou: jamais vi uma mãe tão forte diante de tantas perdas. Não a culpe, mas eu podia cuidar dela. Ela me abandonou. Todo mundo me abandona, falou entristecido. Nesse momento, a irmã Dorothy o abraçou. Estou aqui e não vou te abandonar. E resolveu contar a real doença da sua mãe que ela havia omitido para protegê-lo. Ana estava com câncer pancreático. Sua doença era muito grave. Se não se tratasse num grande centro com as melhores técnicas, morreria em alguns meses. Tentaria procurar alguma fundação ou instituição que tratasse de pessoas carentes. Mas quem cuidará do meu filho? E se eu não sobreviver? Como será seu futuro? Pensava e se atormentava. O menino não tinha forças para perdoá-la, mas começara a compreendê-la. Sua dor não seria resolvida,
mas as fagulhas da compreensão o aliviariam pouco a pouco. Capítulo 4. Bartolomeu e sua personalidade. Dorothy começou a ser a tutora, protetora e educadora de Bartolomeu. Gastava tempo com o menino e ensinava-lhe algumas lições que ela mesma aprenderá a duras penas ao longo de sua difícil história. Nunca tenha inveja das outras crianças que têm pais, casas, brinquedos, roupas novas. Quem tem pouco pode ter muito e quem tem muito pode ter pouco. As regras da matemática da emoção são diferentes da matemática dos números. Eram palavras difíceis de compreender para um menino de 7 anos de idade. Mas Dorothy gostava de fazer o pequeno Bartolomeu pensar. Nunca reclame do que não tem, mas exalte sempre o que tem. Assim você encontrará grandeza nas pequenas coisas. Não viva debaixo do estímulo-resposta, ação-reação, bateu-levou. Não agrida quem te agride. Não compre a violência que você não produziu. Quase diariamente provocava a inteligência dele com metáforas, expressas por símbolos e imagens. Dizia para o pequeno Bartolomeu que a linguagem das metáforas era a linguagem da imaginação. Ela abria o leque da inteligência e falava mais profundamente que as palavras. Dorothy disse que ela foi utilizada pelos gênios da história para elaborar as grandes ideias, produzir as brilhantes sacadas, insights, respostas, soluções. A idosa freira às vezes pegava um catálogo e perguntava: como você acha que os artistas construíram as melhores pinturas, composições musicais, esculturas, arquitetura? Bartolomeu? Ele não sabia responder. Através do seu imaginário. Pense com imagens. Menino, pense com exemplos. Liberte sua inventividade, enfatizava ela. Dorothy era uma especialista em pedagogia e construção do pensamento, mas ficou grande parte de sua vida fechada num convento. Era uma pérola dentro de uma ostra. Se estivesse numa grande universidade, teria feito história na ciência. Somente 15 anos após sua formação resolveu sair do convento e abrir um orfanato. Acolhia meninos e meninas que eram vomitados pela sociedade, jovens problemas. Abriu um orfanato porque ela mesma fora uma criança abandonada. Não conheceu seus pais e quando adolescente foi abusada sexualmente. Mas aprendeu a plantar flores em terrenos arenosos. Segundo ela, inspirava-se na psicologia do mestre de Nazaré que foi perseguido na sua infância, mas usando seu imaginário, aprendeu a erguer seus olhos e ver campos floridos onde só havia pedras e areia. Ao ver Bartolomeu cabisbaixo e sentindo-se diminuído diante dos outros garotos, ela o instigava: pare de se lamentar, levante a cabeça, lute para encontrar sua liberdade no espaço que você tem. Dorothy não tratava o pequeno Bartolomeu como um coitado, digno de pena, condenado para sempre à autodestruição, à depressão, ao complexo de inferioridade e à miserabilidade social. Queria despertá-lo. Fale sempre o que pensa. Não se intimide. Solte-se. Não se sinta inferior a ninguém, nem ao presidente do país. Não perca tempo invejando os outros. Reinvente-se. Não se conserta o passado, só o futuro. Você está me ouvindo, menino? Ela pegava um quadro de pintura, fazia desenhos, depois colocava outros traços, mudando a paisagem. Ensinava ao menino que se reinventar era acrescentar algo novo e não reclamar do velho. As palavras e os exemplos de Dorothy colocaram combustível na capacidade de Bartolomeu interpretar os eventos e se relacionar. Seu lado cômico aflorou, o ímpeto de falador sobressaiu-se. Aos poucos metia-o bedelho no tempero da comida, na roupa de cama e até no comportamento das freiras. Ele se tornará a alegria dos outros meninos, mas o terror do orfanato para os funcionários. Alguns achavam que Dorothy estragara o menino, mas ela se divertia com seu pupilo. A idosa freira fugia completamente ao padrão convencional das irmãs. Gostava de dançar, mesmo com mal de Parkinson. Curtia alguns tipos de rock e apreciava contar piadas. Sentia que aquelas crianças endiabradas precisavam de menos críticas e mais compreensão, menos punição e mais abraços. Certa vez contou esta piada para Bartolomeu e outros garotos. Havia um grande manicômio. Um louco subiu numa árvore e disse: eu sou o grande deputado. Outro, num galho mais alto, disse: eu sou maior. Sou um grande senador.
Outro, num galho mais alto ainda, se achando mais poderoso do que todos, bradou: ninguém se compara a mim. Eu sou o presidente. Inconformado, um doente que ficava numa cadeira de rodas perguntou: quem disse que você é o presidente? Ele afirmou categoricamente: foi Deus. Nesse momento, um psiquiatra que estava na ponta da árvore, quase caindo, disse ao da cadeira de rodas: não confie em político. Meu filho, eu não disse nada. Ela contava as piadas e morria de rir. Alguns meninos, mais ligados a ela e a Bartolomeu, também se esborrachavam de gargalhar. Dorothy tinha alto apreço pelos psiquiatras, sempre pedia socorro a alguns deles, que eram seus amigos, mas achava que o exercício da profissão, lidar com a dor humana diariamente, os tornava sérios, tensos e fechados demais. Ótimos para os outros, mas não para eles. Sentia que deveriam ser mais bem-humorados, românticos, aventureiros. Muitas freiras e funcionários adoeciam no orfanato por lidar com as misérias humanas. Ela não admitia e nem podia adoecer. Soltava-se, tornava-se uma menina com os meninos. Na profunda pobreza encontraram abundância de alegria. Bartolomeu foi treinando a se soltar, refinar seu humor e se tornar um piadista. Gostava de ser encarregado de dar comida na boca da idosa freira. Aprendia rápido e, inadequadamente, a capacidade de aproveitar as oportunidades. Não sabia pedir, bastava uma distração da irmã Dorothy, que embolsava uma barra de chocolate, um bife ou uma porção de bolachas. Certa vez, uma freira ouviu furtando uma fruta de Dorothy e o corrigiu com severidade: seu pequeno ladrão, você não tem temor de Deus. Deus? Quem é Deus? Ele desafiou a. O quê? Você é um ateu, menino? Esbravejou ela. Mas o menino aprenderá com Dorothy a não se calar. Onde estava Deus quando eu era espancado pelo meu pai? Onde estava Deus que não protegia a minha mãe? E quando chorava de fome porque ele não me ouvia? O menino começou a entrar em prantos ao fazer esses questionamentos. Recordou o passado. Dorothy criticou a freira dizendo que era um erro grave querer enfiar Deus goela abaixo do menino. Isso não era expressão do amor, era um controle mental. E questionou: como exigir que uma criança que teve a imagem de um pai carrasco creia na imagem de um Deus como um pai amoroso? A freira silenciou-se calidamente. Dorothy completou. É um crime fazer tal exigência. Economize as palavras e exalte os gestos. Dê-lhe muito amor e deixe-o crescer, e talvez um dia entenda que quando ele chorava, Deus chorava suas lágrimas com ele. Dorothy ficava feliz com o progresso de Bartolomeu. Ele já estava há mais de um ano no orfanato. Admirava a sua capacidade de argumentação, mas se preocupava ao vê-lo querer ganhar de todo mundo na conversa. Certa vez, quando estavam numa reunião em grupo, disse para ele conversar menos e pensar mais. Se eu me calar, as paredes falarão, retrucou Bartolomeu. Boquinha de mel, não exagere, disse ela com carinho. O apelido pegou imediatamente. A pedagoga sentia que precisava monitorar o Boquinha e ensiná-lo a lidar com alguns limites, mas ela estava idosa e ele saía pela tangente com facilidade. O tempo passou e um belo dia apareceu um casal e manifestou o desejo de adotá-lo. Ao contrário de outros garotos, ele se escondeu e se recusou a se afastar da sua segunda mãe, bem como de seus amigos. Mas ela o encorajou. Disse que teria mais conforto, alimentos, roupas, estudos. Teria um futuro muito melhor, mas ele resistiu. Eu não quero te deixar. Não preciso de nada disso, disse ele. Hoje não, mas um dia certamente precisará, afirmou ela. Foi completamente contrariado. Estava com 9 anos. Passado o entusiasmo dos pais adotivos nas primeiras semanas, evidenciou-se que a adoção seria um desastre. Colocaram-no em um quarto de ouro, encheram-no de brinquedos, deram-lhe um celular, compraram-lhe um videogame, 2 relógios e um iPod. Os pais davam tudo para o menino, só não davam a si mesmos. O menino, que era falante, foi morar numa casa de mudos. Não dialogavam com ele sobre seu passado, presente ou futuro. Seus novos pais não estavam preparados para educar um garoto questionador e perguntador. Queriam um garoto quieto, dosado, que só abrisse a boca quando solicitado. Aos poucos, os pais tiraram os fantasmas do baú,
revelaram sua impaciência e agressividade. Bartolomeu, você fala demais. Fique quieto. Deixe-me assistir ao meu jornal. Dizia pelo menos 10 vezes por dia o pai. O menino era um visitante numa casa onde os personagens da TV ocupavam o centro do espaço. A mãe adotiva nunca tivera um filho biológico. Teria que trabalhar um pouco menos, ir menos aos shoppings, academia, salão de beleza e dar mais atenção ao menino. Não conseguiu. Diferente de outras mães adotivas, não se entregava, brincava ou curtia seu filho. Compensava a falta de afeto entulhando o menino com mais objetos. Bartolomeu não tinha muita coordenação motora. Facilmente quebrava as coisas. Por cada copo que quebrava tinha de lavar a louça do jantar por uma semana. Certa vez, quebrou um conjunto de copos de cristal. Os pais ficaram furiosos. Você é uma aberração, menino, disse o pai. Mas a mulher fez um ar de repreensão para o marido. No entanto, apesar de vê-lo ferido, não o abraçou. Ele, fitando-os, lembrou-se de Ana, sua mãe. Não espero que me perdoem, mas que pelo menos me compreendam. E foi para seu quarto abatido, como se fosse um estrangeiro numa terra que não lhe pertencia. Teve saudades do Liceu do Paraíso. O orfanato era paupérrimo, mas era sua casa. Nas cartas que enviava para Dorothy dizia que tinha tudo que jamais imaginou, mas não era feliz, não mais sorria. Após esse episódio, o menino aparentemente cometeu uma loucura. Fugiu, deixou os acessórios, os objetos que recebeu. Não levou nada, foi atrás do essencial. Tentou encontrar sua mãe. Ana não acreditava que tivesse morrido, embora essa notícia tivesse chegado a ele quando estava no orfanato. Ao fugir de casa, dormiu nas ruas pela primeira vez. Viu outros meninos cheirando droga. Foi pressionado a usá-la, mas não o fez. Foi ameaçado de morte e se retirou, amedrontado. Alguns adultos correram atrás dele e ele bateu em retirada desesperadamente. Teve muito medo. 2 dias depois, conseguiu com dificuldade chegar até sua pobre casa de meia água com parede sem pintura, telhas mal posicionadas, ligações de energia clandestinas. O ambiente não era belo, mas era o céu para ele. Alegríssimo, saiu correndo pelo estreito corredor. Bateu várias vezes na porta de ferro empenada e gritava: "Mamãe, mamãe!" Saiu um homem carrancudo de dentro da casa, acompanhado de uma jovem vestindo minissaia. O homem com cigarro na boca deu uma baforada no pequeno. Bartolomeu. O que você quer aqui, menino? Quero minha mãe. Mãe? Sim, Ana, minha mãe. O homem fungou, elevou as sobrancelhas e falou sem meias palavras. Já está enterrada há muito tempo. Caia fora. Entrou e bateu a porta na cara dele. Falou da morte de Ana como se estivesse falando de um produto no supermercado. Não percebeu que o mundo de uma criança desmoronou. Não entendeu que a dor do menino era mais importante que o céu e a terra. Bartolomeu dava murros no muro chapiscado e seus dedos sangravam. Não se importava com a dor. Gritava, sem parar: "Não, não! Onde você está, mamãe? Onde você está?" A solidão de um adulto é amarga, a de uma criança é dramática e a de uma criança abandonada é indecifrável. Bartolomeu chorava volumosamente. Toda a vizinhança ouviu. Alguns antigos colegas o reconheceram. Na calçada andava cabisbaixo, dando asas à sua imaginação. Lembrava-se do rosto de sua mãe. Em alguns momentos a via abraçando-o, em outros protegendo-a. Mas sua mãe não mais existia. Algumas crianças o chamavam, mas ele não ouvia. Ele partiu completamente só. Era um menino sedento, num deserto sem água, sem proteção, sem nada. Capítulo 5. De orfanato em orfanato. Tentou voltar ao orfanato e procurar a sua outra mãe, a irmã Dorothy. Entrou no liceu um pouco mais alegre. Gritava: "Irmã Dorothy, voltei, voltei!" Mas não ouviu a sua voz. Recebeu outra notícia que transformaria para sempre sua vida. Ela tivera que se mudar às pressas para a Itália para iniciar um novo tratamento. Sua doença neurológica piorara. Sentiu um vazio indecifrável. Os dias se passaram e os seus pais adotivos não vieram buscá-lo. Já haviam pensado em devolver o menino questionador e barulhento, mas não tiveram coragem. Escreveram uma longa carta dizendo que o menino não se adaptara em sua casa.
Ficou pouco mais de 2 semanas no liceu. Como sua protetora não estava mais presente, os funcionários, que já o conheciam, tomaram a frente e o encaminharam a outro orfanato alegando falta de vaga. Não queriam por perto o menino rebelde. Partiu numa velha Kombi para um lugar desconhecido, enquanto sacolejava seu corpo e segurava a velha mala, olhou para trás tentando entender por quê. Perdas e mais perdas se alternavam em sua história. Subitamente lembrou-se da orientação de Dorothy: exalte-o que tem e não reclame do que não tem. Mas era impossível. Tinha muito pouco. Como Bartolomeu era petulante, ousado, desafiador, era considerado um corpo estranho por onde andava. Não encontrou mais nenhuma Dorothy e não se adaptou em mais nenhum espaço. Passava de orfanato em orfanato. Às vezes ficava apenas algumas semanas no mesmo lugar. Tornou-se um especialista em fugas. Pelas atitudes rebeldes o enviaram até para instituições que cuidam de menores infratores, embora só furtasse comida para comer. Depois de uma trajetória desconfortável e difícil, desejou ser adotado novamente. Não sonhava em encontrar pais que o amassem, mas que lhe dessem pelo menos um lugar digno para morar. Certa vez, um casal foi visitar o orfanato onde se encontrava. Queriam um garoto mais velho. Ele já estava com 10 anos e meio. As crianças ficavam enfileiradas, como bonecos, para saber quem tiraria a sorte grande. O casal as observava, tentando desesperadamente ser aceito. Quebrou o silêncio e lhes disse: se vocês me adotarem, limparei os banheiros, lavarei a louça da cozinha e cortarei a grama do jardim todos os dias. O casal deu risadas. Entreolhando-se, disseram em baixo tom, mas ainda audível: esse menino deve ser insuportável. Vendo que não seria aceito pelo casal, procurou-se vingar. Virou seu traseiro para eles e soltou um trovão. Como sempre, seus amigos de orfanato gargalharam das suas traquinagens. Era o palhaço da turma, o centro das atenções, mas não da direção das instituições. Foi dormir, triste naquele dia. Não quis almoçar e nem jantar. Por onde passava, liderava o grupo com sua lábia. Até adolescentes mais velhos eram influenciados por seus comportamentos. Liderava rebeliões para melhorar a comida, melhores cobertores para ter agasalhos mais dignos. Era um amotinador, um garoto que muitos adultos não queriam ter por perto. Na escola, encantava alguns professores, mas não se enquadrava na matriz curricular. Era hiperativo. Conversava paralelamente com outros colegas, não se concentrava, vivia em outro planeta. E o que era pior, o pouco que se concentrava perguntava o porquê de tudo. Como surgiu essa fórmula matemática, professor? Para que serve? Quem a produziu? Como vou ganhar grana com ela? Deixava os professores de cabelo em pé. Todavia o sabichão, quando ia fazer as provas, tirava péssimas notas, em especial nos testes e nas perguntas lógicas fechadas. Ninguém entendia como um garoto crítico e com argumentos brilhantes ia tão mal nas provas. Embora tivesse muitos amigos, alguns adolescentes eram cruéis com ele. Rotulavam-no de deficiente mental, burro, tonto, debilóide. Certa vez, no dia em que tinha acabado de completar 11 anos, recebeu um presente de aniversário. O diretor da escola tomou uma decisão. Chamou-o à sua sala e lhe disse: você não poderá mais frequentar este lugar. Será transferido para uma outra escola, onde há classes especiais. Naquela escola, a inclusão social não existia. Os alunos diferentes não eram apoiados, envolvidos e nem se misturavam com os outros. Os diferentes eram enviados para outras instituições. O diretor queria se livrar do aluno problema. Conduziu-o a estudar com alunos portadores de síndrome de Down, alunos que tiveram leve paralisia cerebral e déficit de oxigenação no nascimento. Tentando conter o choque pela expulsão, retrucou motivos todos e não deu explicações. O jovem Boquinha ainda teve fôlego para dizer: sei que não sou santo e nem burro. Por favor, dê-me uma chance. Meus amigos estão aqui e hoje é meu aniversário. Imaginou-se recebendo os parabéns de Dorothy, sua mãe, e seus amigos por mais um ano. Não queria bolos, doces ou brinquedos, apenas um abraço. Mas recebeu a expulsão. Já demos muitas chances a você. Reunimos os
Professores e todos concordaram que será melhor para seu futuro. Para o meu futuro ou para o seu? Questionou-o. Sem medo. Para ambos. E não me desrespeite, disse o diretor. E encerrou o assunto. Ele já havia avisado os responsáveis pelo orfanato em que estava. Ninguém lutava pelos direitos do menino. A decisão do diretor não foi aprovada pelos professores. Vários discordaram da sua atitude, mas não tinham voz de comando. Queriam, inclusive, dar notas para o garoto não pelas provas tradicionais, mas pela sua capacidade de discussão e criatividade, pois tinham consciência de que ele era inteligente, mas eram proibidos pelo Ministério da Educação do país. Tinham que enquadrar as mentes de todos os alunos na mesma grade curricular e dentro das engessadas provas escolares. Poderiam ser advertidos e até perder seus empregos se ultrapassassem seus limites. O currículo escolar adoecia professores e alunos. As provas escolares destruíram mais um pequeno pensador. Bartolomeu não esperou o final das aulas. Abatido, pegou seu material, olhou para os colegas e, tentando zombar da sua própria situação, lhes disse: companheiros, dou-lhes a notícia do ano. Vocês estão livres de mim. A turma bateu palmas, pensando que ele estava brincando mais uma vez, mas o viram dessa vez de cabeça baixa em direção à porta de saída. Jefferson, Lúcia, Lucas, Mary Jones e outros dos seus amigos, quando viram que ele falava sério, ficaram inconformados. Sabiam que a alegria da classe terminaria. Insistiram para que ficasse. O professor Anthony, um dos que mais o admiravam, pediu que ficasse. Sou um problema, professor. E já revelando um fino humor no caos, disse-lhe: se não me querem, tem quem me quer. Fui. Não conseguiram contê-lo. Aliás, ninguém conseguia. Era uma locomotiva, mas não tinha trilhos para trafegar. Nem os psiquiatras e psicoterapeutas do serviço público davam conta dele. Sua ansiedade e seu rápido raciocínio deixavam os profissionais desconcertados. O único companheiro inseparável que tinha era seu velho cachorro chamado Terrorista, que achará nas ruas. Em uma das fugas anteriores, logo após completar 10 anos de idade, com dificuldade convencia os funcionários dos orfanatos a recebê-lo junto com seu cão. Muitos têm seus cães, mas não lhes dão carinho. O pequeno Bartolomeu deixava de comer para alimentar seu pequeno animal. Quando se tem pouco, o pouco que se tem vale muito. Bem-humorado, transformava seu drama em alegria. Dizia frequentemente: as pulgas fazem companhia para o terrorista e o terrorista faz companhia para mim. Somos uma sociedade feliz. Certa vez, antes de fugir do último orfanato e ir morar definitivamente nas ruas, um acidente aconteceu, talvez o mais grave deles. Boquinha estava faminto e no jantar foi-lhe oferecido, como sempre, um ralo prato de sopa, com poucos grãos de arroz e onde mergulhava uma solitária e magrinha asa de frango. Deu a asa de frango para o terrorista, que a triturava e se deliciava com seus raquíticos ossos. Quando o menino ia tomar a primeira colherada de sopa, eis que uma barata preta veio na colher. O menino não reclamou. Não adiantava. O orfanato era pobre. Não davam o que não tinham. Além disso, alguns funcionários furtavam alimentos e os levavam para casa. Eram vítimas dos baixos salários. Boquinha não conseguiu engolir a sopa, outrora já o fizera. Mas naquele dia não conseguiu fechar os olhos, comer aquela indigna refeição. Resolveu deixar que seu cão lambesse seu prato. Mas o terrorista também não. Encarou a sopa, sentiu um nó no estômago. Como a fome apertou de madrugada, terrorista levantou-se e começou a rosnar perto dele. O menino entendeu o recado. Parecia dizer: ei, amigo, vamos dar um jeito nessa fome. Resolveram entrar mais uma vez às ocultas na cozinha do orfanato. Engoliu um ovo cru. Deu um para o terrorista. Pegou um pedaço de frango para si e outro para seu inseparável amigo. Só pegavam o que conseguiam comer. E saíram de fininho, mas deixaram rastro. As marcas da pata do cachorro ficaram, e além disso, a geladeira ficou semi-aberta e alguns alimentos estragaram. Descoberta a trama e sabendo que palavras de advertência não conseguiriam disciplinar o jovem rebelde, veio a vingança. Um funcionário, o que furtava alimentos na despensa, resolveu colocar veneno na comida do terrorista.
Terrorista se contraía de dor, rosnava, incansavelmente. Lutava contra um veneno que asfixiava seus pulmões. Boquinha o abraçava angustiadamente. Desconfiou do impiedoso crime. Os olhos do cachorro lacrimejavam. Não se sabia se ele chorava de dor ou se chorava por se separar do menino. Boquinha chacoalhava seu cão querendo fazê-lo viver, mas o cão desfaleceu, recostou a cabeça sobre ele e fechou lentamente seus olhos. Bartolomeu havia perdido seu irmão, seu pai, suas duas mães e agora seu melhor amigo. Tentava desesperadamente animá-lo. Suplicava para ele não morrer. Terrorista, não morra. Você é meu herói. Mas o cão não reagia. Parecia morto. Transtornado, o menino falou: vamos fugir daqui. Vamos aprontar muitas. Ao ouvir as palavras fugir e aprontar muitas, de repente o cão abriu um dos olhos e teve uma reação. Como se dissesse: não posso perder essa boca. Levantou-se cambaleante. 3 crianças haviam morrido de infecção, desnutrição e maus tratos durante o ano naquela instituição. Diante de tudo que passou, resolveu, junto com seu cão, enfrentar os perigos da rua para fugir do risco de não sobreviver naquele fétido lugar. Companheiro, o mundo nos espera. E o terrorista ameaçou rosnar como um lobo. Construíram uma grande história na qual as lágrimas e o riso, o drama e a comédia os acompanharam. Foram maltratados, zombados, rejeitados, mas teimaram em viver. Tiravam força da miséria, coragem da fragilidade. Capítulo 6. O maluco e a velhinha. Os anos se passaram. Bartolomeu fez do mundo, com todas as suas imperfeições e todos os seus riscos, a sua casa. 2 mães passaram pela sua vida e lhe ensinaram muito, mas infelizmente por pouco tempo. Apesar de todas as contrariedades, formou uma personalidade complexa com elevado nível de imaginação fina, capacidade de tirar o sarro das pessoas, humor apurado e alta sociabilidade. Cumprimentava até os cachorros, gatos pelas ruas. Era amigo de mendigos e de milionários, de policiais e de bandidos, de freiras e de pecadores. Entretanto, a sua história não se tornou um oceano sem ondas. Adquiriu alguns transtornos psíquicos e o pior deles foi o alcoolismo. Poderia ter tido um futuro brilhante como pesquisador, pensador, cineasta ou escritor, mas foi excluído socialmente por falta de apoio. Não deu continuidade aos estudos. Suas incríveis habilidades ora eram utilizadas construtivamente, ora destrutivamente. Como era esperto e dava um nó na mente dos normais com facilidade, não precisava fazer muitos esforços para conseguir o pão de cada dia. Mas não, aprendeu a pensar a médio e longo prazo, nunca se preocupou com o futuro, apenas com a próxima refeição. Usou drogas ilícitas, mas não se fixou nelas. O álcool era seu problema. Usava-o para esquecer as perdas que sofreu. A dependência do álcool gerou um cárcere que, pouco a pouco, o asfixiou. Passou a tomar 1, 2, 3 cervejas por dia. Mas se aguentava. Passou depois para as bebidas destiladas, em especial uísque, vodka e aguardente. De uma dose uma vez ou outra, foi aos poucos, tomando várias por dia até tomar meia garrafa. Vivia trançando as pernas. Estava se matando e não admitia. Como todo jovem, sentia-se um herói. Mas todo herói tem seus limites. O criativo falador foi pego em sua própria armadilha. Perdeu-se na bebida, mas ainda conservava espírito de palhaço. Havia milhões de alcoólatras em todo o mundo falando bobagens, matando gente no trânsito, morrendo de cirrose e de outras complicações. Mas Boquinha era um bêbado diferente. Não matava ninguém, a não ser de rir os que dele se aproximavam. Era desaforado, atrevido, perturbador da ordem social. Certa vez cambaleava pelas ruas quando viu uma multidão num grande cruzamento. Aproximou-se. As pessoas estavam angustiadas olhando para cima. Um homem, Júlio César, estava no topo do edifício, depressivo, desesperado, desesperançado, querendo não viver mais. Júlio César era professor de sociologia, um intelectual brilhante, mas inflexível, tenso, intolerante e colérico, ou seja, explodia com facilidade. Não tinha paciência nem para remédio. Era rígido com seus alunos. Punia quem o criticava, exigia silêncio absoluto em sala
de aula e detestava debates. Não dividia suas lágrimas. Com seu filho e esposa não falava sobre seus medos, suas angústias. Foi carrasco dos outros, agora era de si. Ninguém conseguiu resgatar Júlio César do topo do edifício. Nem os bombeiros, policiais e nem um famoso psiquiatra. Quando Júlio César ia colocar fim na sua vida, apareceu um homem estranho no topo do edifício com vestes rasgadas, cabelos compridos e desgrenhados, paletó amassado. Ele se aproximou do intelectual e este gritou: "Eu vou me matar, não fale comigo." O maltrapilho, sem se abalar com a ameaça do suicida, sentou a 3 metros dele, desembrulhou um sanduíche amanhecido, onde a carne estava esturricada e o pão endurecido, que ganhará há pouco numa famosa lanchonete, e começou a comê-lo com grande prazer. Comia como se estivesse petiscando camarão sentado à beira-mar, e ainda por cima cantarolava e batia as pernas. Enquanto mastigava, Júlio César levou um choque, tinham invadido sua arena. "Espere um pouco", pensou ele. "Estou numa crise. Miserável, pensando em desistir de viver, e me aparece esse sujeito comendo e cantando na minha frente. Isso é uma afronta." Em seguida, ele abriu os braços e parecia que iria se atirar. A multidão entrou em pânico no sopé do edifício e advertiu aos berros o maltrapilho: "Saia daqui, senão vou me atirar." O estranho parou de mastigar, contraiu a sobrancelha e com a boca cheia enfrentou-o. "Você quer fazer o favor de não atrapalhar meu jantar?" Foi o suicida que entrou em pânico dessa vez. Parecia que um raio atingira-lhe a cabeça. Pensou consigo: "Encontrei alguém mais maluco que eu." Em seguida, o maltrapilho aproveitou o momento em que o suicida estava perplexo e começou a bombardeá-lo com inúmeros questionamentos filosóficos sobre a vida, a morte, o apagar das luzes, o teatro do tempo. Maltrapilho começou a deixar o intelectual nu, sem tirar-lhe a roupa, e sutilmente começou a vender-lhe sonhos. Dentre todos os sonhos que queria vender-lhe, o mais importante era vender uma vírgula. Sim, uma pequena vírgula, para que o intelectual continuasse escrevendo sua história mesmo diante das loucuras e da estupidez que cometera e das perdas e decepções que sofrerá, enquanto o maluco de cima abalava a mente do intelectual e tentava resgatá-lo. O supermaluco de baixo aprontava. Boquinha trançava as pernas ao andar, de tão bêbado que estava, com a voz pastosa e a língua presa, esbarrava em algumas pessoas e, em vez de agradecer pelo apoio, reclamava: "Ei, você me atropelou. Não vê que estou na mão esquerda?" Bartolomeu deu alguns passos a mais e tropeçou na sarjeta. Para não se espatifar no chão, tentou se apoiar onde pôde, até que aos trancos e barrancos encontrou uma velhinha, Dona Jurema, e caiu por cima dela. A coitada quase quebrou a coluna, tentando se desvencilhar dele. Deu-lhe uma bengalada na cabeça e gritou, assustada: "Sai de cima de mim, seu tarado." Bartolomeu não tinha força para se deslocar. Estava travado, vendo a velhinha gritar sem parar para não ficar em maus lençóis. Gritou mais alto que ela: "Socorro! Gente, me acode! A velhinha está me agarrando." As pessoas próximas deslocaram-se do céu para a terra, tiraram os olhos do suicida e voltaram-se para o maluco em cima da velhota. Não sabiam, portanto, se riam ou se choravam. Percebendo a astúcia do bêbado, tiraram-no de cima dela, deram-lhe uns empurrões e disseram: "Sai para lá, seu malandro." Mas ele, não querendo sair por baixo, falou todo atabalhoado: "Obrigado, gente, por esse impu." Estava tão embriagado que ensaiou 3 vezes falar a palavra empurrãozinho, mas não conseguiu. Em seguida tentou sacudir a poeira da calça e quase caiu de novo. "Vocês me salvaram dessa." Dona Jurema estava de prontidão quando ele ameaçou caluniá-la. Levantou sem titubear a bengala e preparou-se para desferi-la novamente em sua cabeça, mas o esperto corrigiu-se a tempo dessa distinta irmã Dorothy. Ela ameaçou correr atrás dele. Não gostou de ser chamada de freira, mas ele deixou o campo de batalha. Enquanto caminhava por entre a aglomeração, ficou intrigado porque todo mundo estava compenetrado, olhando para cima. Libertando sua imaginação, achou que as pessoas estavam vendo um extraterrestre. Olhou para o alto do edifício com dificuldade, cambaleou para lá e
para cá, apoiou-se nas pessoas inconvenientemente e, depois de mirar por alguns segundos o desarrumado, maltrapilho que gesticulava diante de Júlio César, começou a gritar sem parar: Estou vendo e, cuidado gente, ó, é chifrudo, e tem uma arma lacer nas mãos, vai torrar todo mundo aqui. Boquinha estava alucinando. Sua mente entorpecida pelo álcool construía imagens irreais, embora acertasse. Algumas. Era um amotinador, seja alcoolizado ou sóbrio. Além de beber tudo que estivesse à sua frente, era um especialista em querer ser o centro das atenções. Seus amigos diziam que tinha SCF, a síndrome compulsiva de falar. Agarrava as pessoas próximas e estimulava-as a ver o que só ele via. Elas tentavam se soltar das mãos dele, com safanões e xingamentos, mas ele balbuciava: que povo mal educado. Só porque vi. Primeiro eles morrem de inveja. Cegos. Capítulo 7. O sonho de Bartolomeu. O maltrapilho conseguiu resgatar Júlio César do topo do edifício e lhe fez uma proposta incomum e perturbadora: ser um vendedor de sonhos tal qual ele. Júlio César quase caiu do edifício novamente, mas agora de susto. Não sabia o nome do maltrapilho, seu endereço, seu currículo acadêmico, sua profissão. Bem que tentou obter essas informações, mas o maltrapilho não as dava. Dizia apenas que era um vendedor de sonhos. Diante da incomum proposta, o intelectual pensou, coçou a cabeça, refletiu mais uma vez. E já que tudo estava perdido, inclusive sua reputação acadêmica, resolveu arriscar seguir o estranho mestre, pelo menos por uma temporada. Seria uma experiência sociológica. Não sabia que essa experiência custaria caro, correria perigos, enfrentaria crises e problemas e se meteria em confusões inimagináveis, principalmente por causa dos demais discípulos que o vendedor de sonhos chamaria. Ao descer para o térreo, Júlio César teria de enfrentar a multidão, bombeiros de plantão, repórteres. Não sabia onde enfiar a cara. Boquinha apareceu. Repentinamente lascou um beijo no rosto do intelectual. Pensou consigo: esse cara dominou o cheiro fétido de Boquinha e a cena do beijo deixaram o intelectual vermelho como pimenta. Vendedor de sonhos, ao ver a multidão assediando seu novo discípulo, deixou-o mais perturbado ainda com seus gestos. Fez uma roda e começou a dançar no meio da multidão. Nesse momento apareceu uma velhinha dançando, feliz da vida com sua bengala. Era a senhora em cima da qual Bartolomeu caíra. Tinha 80 anos bem vividos. Quem imaginou que ela estava capengando pelos ditosos anos se enganara. Estava em melhor forma que qualquer saúde ótima, a não ser por leves lapsos de memória. Sabia dançar como raras pessoas. O vendedor de sonhos se encantou com ela. Dançaram juntos. Júlio César esfregava os olhos para ver se tudo era real. De repente, ela se desfez dos braços do mestre e topou com Bartolomeu no centro da roda. Deu-lhe uma bengalada na cabeça e novamente lhe disse: seu tarado. Ao observar a cena da velhota dando uma bengalada no bêbado, Júlio César começou a relaxar. Disse, baixinho: bem feito. Ela fizera o que ele gostaria de ter feito. Júlio César, há pouco queria morrer. Agora, minutos depois de ser resgatado, já mostrava um pouco das suas garras. O mestre voltou-se para a velhinha e, em vez de repreendê-la, gritou: você é linda! E tomando-a pela cintura, rodopiou-a. A velhinha recebeu uma carga de adrenalina, que a fez se sentir com 20 anos. Por instantes, Júlio César achou que o homem que ele começara a seguir estava sendo falso ao elogiar a velhota. Mas refletiu: o que é ser bonita? De outro lado, Bartolomeu, esperto que era, vendo que o elogio funcionava para chamar a atenção do público e conquistar sua inimiga, chegou perto dela e bradou: exageros! Maravilhosa! Apetitosa! Delirantemente. Dela, ele pensava estar abafando, mas a velhota enfiou sua bengala no pescoço dele, puxou-o perto do rosto e fez-se, soltou essas palavras: desequilibrado, conquistador barato, cachorro, compulsivo, disse ela aparentando raiva. Bartolomeu enfiou o rabo entre as pernas, mas em seguida ela sorriu, derreteu-se. Afinal de contas, fazia quase meio século que
não lhe faziam elogios superlativos. Animadíssima tomou o bêbado pelos braços e saiu dançando com ele, feliz da vida. Júlio César ficou impressionado. Conhecia o poder da crítica, mas desconhecia o poder do elogio. Estava confuso. Nunca vira tanta maluquice num só dia. Não bastassem esses fatos, depois da dança, o mestre olhou para a multidão, fitou alguns jovens e lhes disse: sonhos não são desejos, desejos são intenções superficiais, enquanto sonhos são projetos de vida. Desejos morrem diante das perdas e contrariedades. Sonhos criam raízes nas dificuldades. E perguntou qual o grande sonho das pessoas. Depois de algumas pessoas se manifestarem, Boca de Mel não se aguentou. Levantou as mãos e botou as mangas de fora. Olhou para ele e falou entusiasmadamente, quase caindo ao chão: meu grande sonho, chefinho? Vodka russa. E tomar banho, quando todos ao redor pareciam felizes com o banho que desejava tomar, desapontou-os. Tomar banho num tonel de uísque escocês. Nesse momento, caiu sentado. Vivia duro, e estava em estado de êxtase ao pensar nesse incomum banho. Júlio César não se aguentou. Começou a dar risada do alcoólatra e da cara do homem que o resgatara. Mas ficou surpreso com seu sarcasmo. No momento não queria viver mais, noutro revelava um prazer sublimado pela desgraça alheia. Pensou consigo: dessa vez esse tal de vendedor de sonhos embarcou num barco furado, num pesadelo. Capítulo 9. O perfil dos outros discípulos. O vendedor de sonhos e seus discípulos dormiam debaixo de pontes, viadutos e albergues municipais. Quando dormiam nesses albergues tomavam banho. Amava ler e ensinava a seus discípulos o gosto da leitura. Para ele, quem não lia jornal não desenvolvia consciência crítica, estava alienado do mundo. Boquinha era um ávido leitor. Aprendeu a recolher livros e jornais abandonados e selecionar textos. Estava no mundo, vivia como um lixo social, mas, diferente de muitos jovens, não era alienado. Seus pensamentos eram felinos. Júlio César já havia escrito artigos e capítulos de livros sobre a miserabilidade social, agora pela primeira vez a experimentava na pele. Morar debaixo de pontes, viadutos com ratos circulando pelo ambiente era um martírio. Mesmo para Bartolomeu, isso não era uma habitação agradável. O vendedor de sonhos chamou vários outros discípulos. Salomão era um jovem sensível e inteligente, mas obsessivo e hipocondríaco. Tinha a ideia fixa de que possuía um câncer, iria infartar, sofrer um derrame cerebral. Dimas era o vigarista do grupo. Furtava bolsas e carteiras. Era um especialista em dar golpes em velhotas, adolescentes. Edson era um religioso. Todavia, usava a religião para se promover, para que as pessoas gravitassem em sua órbita. Mônica era uma modelo fotográfica internacional, mas foi excluída do mundo da moda quando ganhou alguns quilos e manifestou uma doença chamada de bulimia. Comia compulsivamente e entrava em crise de culpa e provocava vômitos. Certa vez, os discípulos, em um ataque de machismo, não queriam que o mestre chamasse mulheres para o bando. Elas, segundo eles, azedariam o caldo. Não tem garra, não tem pegada, gastam tempo demais em shoppings, se preocupam em demasia com roupas, bolsas e sapatos. Para seguir o vendedor de sonhos deveria haver um espírito revolucionário, pensavam. Mas quando o mestre chamou Mônica, mudaram radicalmente de opinião. Animaram-se e o estimularam a chamar quantas mulheres quisesse, em especial modelos. Subitamente, quando o mestre manifestou a vontade de chamar mais mulheres para o grupo e os discípulos estavam eufóricos com a ideia, apareceu Dona Jurema com sua velha bengala. Os discípulos tremeram. Tinham de tirá-la do campo visual do mestre, caso contrário, venderiam pesadelos e não sonhos. O mestre estava pensativo, um pouco distante dos discípulos. Dona Jurema os cumprimentou e perguntou a Boquinha: como vai, bebum? Em plena recuperação, ditosa e idosa senhora. Idosa é tua vovozinha, rebateu ela. Estou inteirona. De repente, o mestre, com o olhar voltado para a calçada do lado oposto em que estavam, soltou a voz, dizendo para si mesmo: a quem vou chamar? Os discípulos sentiram um calafrio na espinha. Qualquer um, menos a velhota, murmurou baixinho. Boquinha.
Outros entraram em ação para despistá-la. O sol está escaldante. A senhora pode se desidratar, está suando. Vá para casa, disse Dimas, o manipulador de corações, tentando não gaguejar. Mas ela insistia em ficar. O tempo está ótimo, meu filho, disse com segurança. Temendo que o mestre se aproximasse, Edson, o religioso, pegou delicadamente no braço dela e a distanciou da linha de fogo. A senhora parece muito cansada. Nessa idade preciso repousar. Sinto-me ótima, meu filho, mas obrigada pela sua preocupação. Júlio César também fez suas tentativas. Tentou lembrá-la de algo que pudesse ter esquecido, um compromisso, uma visita para fazer, uma conta para pagar. Mas nada. Ela lhe disse que estava tudo em dia. Mônica não entendia a preocupação deles com Dona Jurema. Não pareciam bons samaritanos. Achou-os solidários demais, um tanto artificiais. Boquinha, que estava sóbrio, embora nas últimas semanas tivesse tido algumas recaídas, como sempre, deu mais uma derrapada. Vendo que ela não tomava o rumo de casa, apelou, eriçou a sobrancelha e lhe disse: querida Jureminha. Ao ver o carinho do Boquinha, ela se desmanchou, tremulou os cílios. Vendo que a cativara, ele se empolgou. Disse uma asneira. Sinto dizer-lhe que você está vermelha como um peru. Acho que vai infartar. Vá urgente para um hospital. Salomão tentou rapidamente tapar a bocarra de Bartolomeu, mas não deu tempo. Porém, Dona Jurema fez melhor. Puxou o pescoço dele com a bengala e lhe disse uma frase que acabou também se tornando patrimônio cultural do bando. Bartolomeu, de boca fechada você é insubstituível. Morreram de rir, mas Dona Jurema ficou incomodada. Percebeu que escondiam algo, para mostrar seu imenso vigor, embora tivesse mais de 80 anos e sua memória estivesse um pouco afetada devido ao início da doença de Alzheimer. Fez algumas flexões e pediu para eles a acompanharem, mas não conseguiram. Deu uns saltos de balé clássico e pediu-lhes para repeti-los. Bartolomeu tentou imitá-la, mas tropeçou nos próprios passos e caiu. Ela afirmou: vocês são uns velhotes. Estou novíssima. Minha saúde é ótima. Cadê o guru? Guru? Pensaram. Para o vendedor de sonhos, quem precisa de guru é um liderado e não um líder. Boquinha falou: está ocupado, mulher de Deus. E tentou ocultar a imagem do mestre. Nesse momento, Mônica já tinha desvendado a farsa. Descobriu que era uma turma de endiabrados e que o Boquinha era o pior deles. Dona Jurema gritou mais alto ainda: cadê o mestre? De repente, ouviram o vozeirão do mestre que fez tremer a musculatura deles. Que bom revê-la, magnífica senhora. Ele a beijou suavemente no rosto e depois de rápida conversa fez o que os discípulos mais temiam. Eu a convido para vender sonhos. Mônica se esborrachou de rir. Eles enfiaram a cara na lama, saíram de lado e começaram a cochichar, indagando uns aos outros: o que a sociedade irá pensar de nós, um bando de excêntricos seguido por uma senhora idosa? Vai ser cômico. Seremos motivo de piada até nos jornais. Boquinha falou: ela deve ser lenta demais. E o cheiro dela? Será que usa dentadura? E a flatulência, quem suportará? Enquanto confabulavam, Dona Jurema conversava com Mônica. Ela não entenderá o chamamento do mestre. Mônica ensaiava explicar, mas ainda era novata, estava confusa. Não sabia que com a caminhada ficaria mais confusa ainda. Dona Jurema, honesta, chamou os discípulos à parte e disse: eu nunca vendi nada. Que tipo de produto é esse? O mestre foi conversar com Mônica e pediu para eles explicarem esse negócio, cujo sistema de troca não é baseado no dinheiro, mas na generosidade, na solidariedade e na sensibilidade. Eles ficaram felicíssimos por alguns instantes. Teriam a oportunidade de confundi-la e desanimá-la e assim afastar a possibilidade de ser uma discípula do vendedor de sonhos. Dias atrás, os discípulos tinham ido a um asilo e tiveram uma experiência fantástica. Descobriram que os idosos não eram um problema, um estorvo social, mas seres humanos notáveis. Mas já tinham esquecido isso. Pensaram que com ela o mestre conteria a força das suas ideias. Para desanimá-la, os discípulos disseram que foram presos, caluniados, espancados, torturados.
Jureminha, você é muito nova para ser metralhada e assassinada, enfatizou Boquinha com um olhar melancólico. Os amigos sentiram que dessa vez ele deu uma nota dentro, mas ela respondeu: acha que tenho medo da guerra, seu fraco? Disse ela com vigor, mas em seguida a viram apreensiva, reflexiva. Ela arrumou os cabelos brancos como se quisesse massagear o cérebro inquieto. Tinham certeza de que a estavam deixando mais insegura do que já era. Engano deles.